Saudações, amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades. Semana de 1º a 7 de setembro de 2020, mural de notícias. Brasil decide não renovar tarifa zero para a cota de importação de etanol. Hamas anuncia acordo para o fim da escalada com Israel. Governo do Sudão e movimentos rebeldes assinam acordo de paz. PIB tem queda recorde, mas agro mantém resultado positivo e teste na Alemanha aponta que Navalny, opositor de Putin, foi envenenado com Novichok. E claro, uma vez lido aqui o chamada do mural, a gente vai para aquela aulinha de destaque. Então vamos lá para a aula de destaque. Brasil decide não renovar a tarifa zero para a cota de importação de etanol. Então, olha, candidato, pode esperar que vai vir chumbo grosso aí. De onde? Do governo americano. Por quê? Bem, então a história é a seguinte, depois você vai até confirmar aí, consultando o link, tá? Já que esse é um tema bastante sensível para os dois presidentes, né, que é a economia. O Brasil está tecnicamente em recessão, o nosso presidente já está em campanha para a reeleição, isso desde que ele assumiu, não é? Ele quer se reeleger a qualquer custo e o Covid veio para atrapalhar isso, como também atrapalhou os projetos políticos do atual presidente americano Donald Trump, que quer ser reeleito, já que ele mesmo afirma que nunca na história dos Estados Unidos um presidente foi tão bom como ele. E o que ocorre, então, com essa história do etanol? Tá? Os Estados Unidos, e isso é bem deles, porque afinal de contas não tem como a gente contestar isso, a maior economia do mundo, o maior poder político do mundo, a maior força militar do mundo. Então, os caras acham que podem o que eles bem entendem. Por exemplo, na relação com o Brasil, ela é muito desigual. Vamos pegar aí o caso do etanol. Os dois maiores produtores de etanol do mundo são Estados Unidos e Brasil. Tá? Estados Unidos produz etanol de milho, o Brasil produz etanol de cana. O maior produtor de açúcar refinado do mundo é o Brasil. E é claro que o Brasil quer exportar açúcar para os Estados Unidos. Os americanos taxam esse açúcar. Você quer vender para mim? Eu até compro, mas eu vou taxá-lo. E o Brasil, que quer vender, aceita essa taxação. Tá? O Brasil também quer vender aço para os Estados Unidos. Os americanos taxam. Então, ok? Vamos lá. Aí os americanos querem vender etanol deles, que é a base de milho, para nós. Nós compramos, nós deixamos esse etanol americano entrar e não cobramos taxa nenhuma. E mesmo assim, o governo americano ainda acha que não está bom, porque essa semana que passou, o presidente Donald Trump, que está em campanha e precisa mostrar American One, American First, chegou a comentar, não, o Brasil não vai taxar o nosso etanol. Ele não vai. E aí veio, na quinta-feira agora, a confirmação. O Brasil vai taxar o etanol americano que entra aqui, já que desde 2010, o etanol de milho americano que entra no Brasil não sofre taxação alguma. E agora aparece que vai ficar um pouco estremecida
a relação comercial Brasil-Estados Unidos, Estados Unidos-Brasil. Por quê? Porque há um temor de que, é claro, o governo americano não vai agir. E ele, que já não poupa de taxar produtos brasileiros, pode muito bem, por exemplo, proibir a entrada de aço brasileiro nos Estados Unidos. Ele pode? Pode. Ele pode. Então, essa relação, que era sempre foi, e é com outros países também, traz muitas vantagens para os Estados Unidos, como, por exemplo, o etanol brasileiro não recebe subsídio do governo. O etanol americano recebe. Então, o custo do etanol para o produtor americano é menor, então o preço deles pode ir lá para baixo. E é claro que isso prejudica a produção de etanol no Brasil, que é, como você já sabe, o maior produtor de etanol de cana do mundo. Então, e isso tem uma relação. Por que então o Brasil resolveu taxar o etanol americano, já que o atual presidente brasileiro é só continência? Então, nessa análise que é feita, está vários fatores. Um muito importante é o fato de estar sobrando etanol no Brasil, por causa da queda no consumo, em rodagem de carro, já que o etanol serve para isso também. Então houve queda no consumo, então está sobrando etanol. Então o Brasil tem que parar de comprar etanol americano. Então, uma das explicações é essa. Beleza? Fechou. Então, continuando aqui o nosso top atualidades. Hamas anuncia acordo para o fim da escalada com Israel. Olha, isso é um milagre, cara. Isso é um milagre. Tomara que isso seja fake, não é. Tá? A direção do Hamas. O Hamas é visto pelo governo de Israel como um grupo terrorista. A União Europeia não. O governo americano vê o Hamas como um grupo terrorista também. E a importância do Hamas é porque é ele, um grupo radical, que governa a pequena faixa de Gaza. Para você ter uma ideia, a faixa de Gaza, que abriga quase 2 milhões de palestinos, tem aí, de uma distância e de uma margem a outra, 40 quilômetros só. Né? E dentro dessa pequena área, você tem aí quase 2 milhões de pessoas, que são todos, claro, árabes palestinos, e há uma relação muito tensa entre o Hamas e o governo de Israel. Então, já houve várias e várias situações em que eu aqui comentei sobre essa relação. Tomara que seja verdade, realmente, que o projeto continue, mas parece que finalmente eles resolveram dar uma trégua e falar sobre paz. Relação região da Palestina e árabe. Sugestão de leitura. 8 perguntas para você entender o conflito entre israelenses e palestinos. Governo do Sudão e movimentos rebeldes assinam um acordo de paz. Aí outra boa notícia, não é? A guerra no Sudão, né? O Sudão do Sul é o país mais jovem no mundo. Surgiu aí numa divisão, porque sudaneses do Sul são, na sua maioria, de outras religiões, que inclui o cristianismo. Já o Sudão do Norte, que é o atual Sudão, é muçulmano. O Sudão do Sul tem petróleo, mas tem que passar pelo Sudão. Então tem aí uma situação muito complicada, mas o próprio Sudão estava também com problemas internos com os seus rebeldes. Parece
também vamos lá torcer para que dê certo, eles vão entrar num acordo de paz. Relação continente africano e terrorismo. Sugestão de leitura: Os conflitos no Sudão. PIB tem queda recorde, mas agro mantém resultado positivo. Ocorreu a mesma coisa que o ano passado. Mas o Covid, então, o Covid ajudou a afundar mais aquilo que já vinha afundando. A economia brasileira não vem bem desde o ano passado. Inclusive, o ano passado, a expectativa de crescimento não foi atingida, teve aí um mínimo, e quem salvou a economia brasileira de ter um crescimento negativo foi o agronegócio. Esse ano, a mesma coisa. E, tecnicamente, infelizmente, o Brasil está em recessão. Relação economia brasileira e agronegócio. Sugestão de leitura: entenda como o agronegócio impulsiona a economia brasileira. Teste na Alemanha aponta que Navalny, opositor de Putin, foi envenenado com Novichok, que em russo quer dizer novato. Isso é uma neurotoxina poderosa, elaborada lá nos porões da KGB, né, da ex-União Soviética, que lá na ex-União Soviética, e não é muito diferente. Hoje, opositores morriam envenenados. Você veja o caso do Sergei Skripal, que lá em 2018, a gente falou aqui mais de uma vez, ex-espião russo, que sofreu uma tentativa de envenenamento por spray, de ele e a filha, e quase que eles foram parar lá no paletó de caixote, né? E o caso aqui do Alexei Navalny, ele que mudou aí a forma de fazer oposição na Rússia, sofreu sim. O médico que inclusive atendeu a ele havia dito para a imprensa que não tinha sido envenenado nada não. A família, claro, não acreditou, catou os exames, levou para a Alemanha e lá na Alemanha foi constatado sim que ele sofreu tentativa de envenenamento. Relação toxicologia e ativismo político. Sugestão de leitura: como Alexei Navalny revolucionou a forma de fazer oposição na Rússia. E vamos lá, a solução do desafio da semana passada. Se você não sabe qual é o desafio, está aí na sua telinha. E a gente espera que você tenha escolhido a alternativa B de bola. No meio de toda a confusão, os problemas com as queimadas começaram e se agravaram ainda mais no dia 10 de agosto, por meio de um grupo no WhatsApp. Tá? Dia do Fogo. Então, infelizmente, o mês de agosto do ano passado, inclusive houve uma situação aqui em São Paulo, em plena 3 horas da tarde, parecia noite, né? Juntou a frente fria com a fuligem que vinha da região da Amazônia, uma sobrepôs a outra, filtrou a luz solar, carros tiveram que ligar o farol e a rede pública de iluminação teve que ser acionada 3 horas da tarde. Tamanha nuvem de nuvens de queimadas que estavam ocorrendo no mês de agosto do ano passado. Então, alternativa B de bola. E vamos ao desafio dessa semana. Apesar de dominada pelo Hamas, a região é uma zona de intenso conflito porque faz fronteira com Israel. Uma área pequena que abriga mais de 1 milhão de palestinos e
que é considerada hoje a pátria desse povo sem pátria. Essa região recebe o nome de A. Cisjordânia, B. Faixa de Gaza, C. Colinas de Golã, D. Palestina ou E. Deserto do Sinai. E assim termina mais esse Top Atualidades, que foi de 1º a 7 de setembro. Não esquece, né? 7 de setembro, uma data cívica, né? Dia da nossa tão sonhada independência. Cantar o hino, né? Sempre bom. E esperando que você tenha gostado e que o top seja útil, prometendo voltar a semana que vem. Até mais. Saudações, amigos e alunos do NEAF. Vamos lá, gostou do vídeo? Vamos se inscrever aqui no canal de atualidades do NEAF. E aí, né, você não só dá um sininho aqui pra gente, como se inscreve para receber o nosso material de atualidades. Beleza? Grande abraço, até!